Naquela noite gelada de inverno, Alexandru Dragomir andava bem devagar pelas ruas vazias de Bucareste, e o barulho dos passos dele ecoava no chão congelado. Com seus 40 e poucos anos, ele já tinha conquistado tudo o que queria na parte profissional. Era dono de uma das maiores empresas de tecnologia da Romênia. Morava numa cobertura incrível no centro da cidade e dirigia carros que custavam tanto quanto o apartamento de muita gente. Mesmo assim, sentia um vazio enorme por dentro, uma solidão que o consumia dia após dia. Os amigos dele, se é que dava para chamar assim, mas pareciam parceiros de negócio que só apareciam quando precisavam dele. E a noiva, Irina, parecia mais interessada no status social do que na pessoa que ele era. Mas naquela noite tinha algo diferente. Alexandru queria caminhar, se afastar do mundo artificial em que vivia. Quando virou numa ruazinha, reparou em duas silhuetas encolhidas num canto, tentando se proteger do vento cortante. Eram duas moças. Provavelmente não passavam dos 25 anos. Uma delas, de cabelo preto e olhos grandes, tentava aquecer a outra, que tremia muito. Aquilo deu um aperto no coração de Alexandru, lembrando um passado doloroso que ele tentava esconder sob um monte de sucesso e bens. Sem pensar duas vezes, foi até o restaurante aberto mais próximo e comprou 2 refeições quentinhas. Quando voltou, as garotas continuavam lá. Ele se aproximou, cuidando para não assustá-las. "Boa noite", disse, com voz suave. "Trouxe comida, está quentinha." As duas olharam desconfiadas. A de cabelo preto, que parecia mais protetora, falou primeiro. "A gente não quer nada, senhor." "Eu entendo", respondeu Alexandru, colocando as sacolas de comida do lado delas. "Não quero nada em troca. Só... já passei pelo que vocês estão passando." Esse jeito dele falar pegou as duas de surpresa. Elas analisaram Alexandru, tentando entender se era verdade. Ele usava um sobretudo caro e um relógio que certamente valia mais do que 1 ano de aluguel, mas tinha algo no olhar dele que fez as duas hesitarem. "Meu nome é Maria", disse por fim a moça de cabelo preto. "Essa aqui é Ana." Ana, que até então não tinha falado nada, levantou o olhar. Tinha uns olhos tristes, de cor azul. Por baixo do casaco grosso e velho, Alexandru notou que ela mantinha as mãos envoltas na barriga, um gesto que ele entendeu de imediato, embora elas não soubessem que ele tinha percebido. "Eu sou Alexandru", se apresentou. "E se vocês deixarem, eu gostaria de ajudar. Não só hoje, só..." Maria balançou a cabeça. "Todo mundo quer alguma coisa em troca." "Eu não quero", insistiu Alexandru. "Dou minha palavra que não tenho segundas intenções. Posso arranjar um lugar seguro para vocês passarem a noite e amanhã a gente conversa melhor." Ana deu uma tossida fraca e Maria olhou preocupada. Depois de um tempo de dúvida, as duas aceitaram a comida. Alexandru ficou sentado a uma certa distância, dando espaço para elas. Acabou levando as garotas até um hotel decente, onde poderiam dormir sem perigo, e deixou um telefone de contato para resolverem algo mais concreto no dia seguinte. Ele voltou para casa sentindo uma esperança que não sentia há muito tempo. Parecia que, depois de anos, a vida dele tinha um significado além de juntar dinheiro e poder, mas ele não sabia que essa aparente simples atitude ia criar uma sequência de coisas que mudariam a vida dele de um jeito enorme, testando não só seus relacionamentos e seu status, mas também quem ele era de verdade. Nas semanas que vieram depois, Alexandru visitou Maria e Ana todo santo dia. Conseguiu um hotel simples, mas limpo, para elas ficarem, e se certificava de que não faltava nada. Aos poucos, a desconfiança que elas tinham foi sumindo, e as duas começaram a contar pedaços da história de vida delas. Maria e Ana se conheciam desde criança. Cresceram no mesmo orfanato no interior. Quando fizeram 18 anos e tiveram que ir embora de lá, juraram que iam se manter unidas e se proteger. Tiveram várias tentativas de arranjar algo em Bucareste, mas o azar e as circunstâncias ruins fizeram com que chegassem àquele ponto, onde Alexandru as encontrou. Certa noite, eles estavam jantando a comida que ele tinha trazido para o quarto do hotel, quando Maria, ganhando coragem, perguntou: "Você falou que já passou pela mesma situação. Como conseguiu sair dela e chegar onde está?" Alexandru largou o garfo e encarou a janela por alguns segundos. "Meu pai foi embora quando eu tinha 6 anos. Minha mãe lutou sozinha para me criar, mas era difícil. Teve época que a gente nem tinha o que comer. Eu estudava à luz de velas porque não dava para pagar luz. Mas a minha mãe nunca perdeu a fé na vida." Ana, que era bem quieta,
Perguntou com voz baixa. E agora, ela tá orgulhosa de você? Surgiu um sorriso triste no rosto dele. Ela não chegou a ver o que eu conquistei. Ficou doente quando eu ainda estava na faculdade. As últimas palavras que ela me disse foram para eu sempre ajudar os outros do jeito que ela me ajudou. Naquele instante, Maria e Ana trocaram um olhar significativo. Depois de uns segundos, Maria falou: Alexandru, tem algo bem importante que a gente precisa te contar. Mas, antes que ela terminasse, a porta do quarto se abriu de supetão. Era Irina, a noiva de Alexandru, toda elegante e com uma cara furiosa. Então é aqui que você anda passando as noites? Disparou, com a voz cheia de raiva. Com duas mendigas? Ele pulou da cadeira. Irina, o que faz aqui? Como descobriu? Te segui, respondeu ela, entrando no quarto e olhando tudo com nojo. Não acreditei quando o motorista me contou que você vinha aqui toda noite. Imagina o que vão falar se descobrirem que Alexandru Dragomir, o poderoso do ramo de tecnologia, fica por aí com esse tipo de gente? Maria se levantou, os olhos brilhando de raiva. A gente é gente de verdade, não esse tipo. Irina deu uma risada seca. Tenho certeza que vocês são bem humanas, a ponto de ter enganado Alexandru para bancar a vida de vocês. O que vem depois? Uma história triste para tirar dinheiro dele? Chega! Gritou Alexandru. Irina, sai agora mesmo daqui. O quê? Você ouviu bem. Sai. E aquele anel de noivado que você usa não significa mais nada. Ela ficou paralisada. Então virou nos calcanhares e saiu batendo a porta com força. Alexandru caiu de volta na cadeira, botando as mãos no rosto. Desculpem por isso. Não precisa se desculpar, respondeu Alexandru, levantando o olhar. Na real, Irina só me mostrou quem ela realmente é. Acho que já era hora de eu ver isso. Maria tomou fôlego. Alexandru, aquilo que a gente ia te contar é que eu e Ana estamos grávidas. O quarto ficou num silêncio pesadíssimo. Alexandru olhou para cada uma, ligando os pontos. Os gestos protetores, as indisposições de Ana, tudo fez sentido. Há quanto tempo? Perguntou com a voz quase sussurrada. Quase 4 meses, respondeu Ana. Nós duas. Ele ficou sem falar por um tempinho. Depois abriu um sorriso que iluminou seu rosto. Então, a gente tem muita coisa para organizar, certo? As duas se entreolharam, surpresas. Maria foi quem falou. Você não quer mais detalhes? Não quer saber como... Vocês vão ter tempo para me explicar tudo, respondeu Alexandru. Agora, o principal é ter um bom acompanhamento médico e procurar um AP maior. Naquela noite, depois que ele foi embora, Maria e Ana ficaram muito tempo acordadas, pensando na reviravolta que a vida delas tinha dado. Mal sabiam elas que, naquele mesmo momento, Irina fazia ligações de seu escritório de luxo, chamadas que iam balançar todo o mundo de Alexandru. A história de Alexandru, que bancava 2 moças grávidas, se espalhou rapidinho nas rodas ricas de Bucareste. Uma semana depois do barraco com Irina, saiu a primeira matéria em um tabloide. Milionário Alexandru Dragomir metido em escândalo chocante. Fotos tremidas mostravam ele entrando no hotel onde Maria e Ana estavam. No dia seguinte, quando chegou na empresa, Alexandru sentiu a tensão no ar. A secretária evitava encará-lo e os funcionários cochichavam pelos corredores. Na sala dele, esperando, estava Radu Alexandrescu, seu sócio de muitos anos. Que droga, Alexandru! Radu disse, jogando o jornal na mesa. Já recebi 3 ligações de investidores preocupados com a imagem da firma. Alexandru respondeu calmo. Não fiz nada de errado, Radu. Só tô ajudando 2 pessoas que precisam. 2 pessoas. Radu riu, sem acreditar. 2 garotas de rua, que você botou num hotel. Sabe a impressão que isso dá? Pouco me importa a impressão. O que importa é fazer a coisa certa. Radu se encostou na mesa. Somos amigos faz tempo. Sei pelo que você passou na infância. Entendo que queira ajudar. Mas existem jeitos mais profissionais. Abrir uma ONG, doar dinheiro. Só não se envolve tanto. Não é só ajudar, retorquiu Alexandru. É a coisa certa a fazer. E se os investidores não entenderem? Vai jogar no lixo tudo que construímos? Alexandru deu de ombros. Talvez a gente devesse rever que tipo de gente são esses investidores. Mais tarde, aquele dia, Alexandru recebeu um telefonema inesperado. Era Helena Popesco, esposa de um empresário super influente, querendo falar urgente com ele. Eles se encontraram numa cafeteria chique, e ela foi direto ao ponto. Sei sobre Maria e Ana, disse ela, e sei que elas estão grávidas. Alexandru gelou.
Como descobriu? Tenho minhas fontes. Não vim te julgar. Pelo contrário, eu e meu marido não podemos ter filhos. Tentamos de tudo, mas... A voz dela ficou embargada. Queremos adotar os bebês delas quando nascerem. A gente pode dar tudo. Escolas top, oportunidades... E claro que a gente dá uma boa compensação para as meninas. Ele ficou mudo por uns instantes. Não é minha decisão, respondeu por fim. Entendo, assentiu Helena. Só peço que transmita a proposta. Eles teriam as melhores condições. E as garotas não teriam preocupação com dinheiro. Voltando para o hotel onde Maria e Ana estavam, Alexandru sentiu a cabeça confusa. Quando entrou, encontrou as duas chorando em silêncio, olhando a manchete do tabloide. Desculpa, a gente não queria causar problemas, sussurrou Ana. Vocês não causaram problema nenhum, corrigiu ele firme. É essa a sociedade, que julga sem saber. Aliás, que tal a gente se mudar para minha casa? Tem espaço de sobra, e vocês vão ficar mais protegidas. Elas se olharam surpresas. Ana perguntou baixinho. E sua reputação? Reputação? Alexandru riu triste. A única reputação que importa é a que eu tenho diante de mim mesmo. E eu sei que tô fazendo o certo. Naquela mesma noite, enquanto recolhiam as poucas coisas, Alexandru lembrava da oferta de Helena para adoção. Precisava contar, mas ele mesmo não suportava a ideia de ver os bebês indo para outra família, pois estava mais apegado a elas do que podia admitir. A vida no penthouse de Alexandru transformou tudo para eles. Maria e Ana descobriram a alegria de coisas básicas, tipo um banho quente ou um café da manhã tranquilo. Já Alexandru percebeu que a presença delas preenchia um buraco enorme que ele nem sabia que tinha. Certa manhã, enquanto preparavam o desjejum juntos, Ana cantou baixinho uma canção de ninar, e a voz doce ecoou na cozinha. Alexandru parou de preparar o café para escutar. É bonito, comentou. Onde aprendeu? No orfanato, respondeu ela enquanto terminava de cortar frutas. A cuidadora cantava todo dia. Era o único momento que a gente se sentia amado. Maria, arrumando a mesa, completou. Lembra que a gente se escondia debaixo do cobertor, fazendo planos de ter nossa própria família? Ana, instintivamente, pôs a mão na barriga, que estava mais visível. Alexandru sorriu, mas lembrou da conversa com Helena. Tinha que contar para elas. Preciso falar de algo. E contou sobre o papo com Helena Popesco. Quando disse que ela queria adotar as crianças, percebeu a expressão de choque das duas. Então é um tipo de compra de bebês, murmurou Maria, a voz cheia de raiva. Ela não colocou nessas palavras, mas sim dar oportunidades, justificou Alexandru. Oportunidades? Rebateu Ana. E nós, como ficamos vendo nossos filhos sendo criados por outro casal, tendo tudo que a gente não pode dar? Que tipo de mãe seríamos? Maria concordou. Quem garante que isso é o melhor para eles? Eles discutiam quando a campainha tocou. Para surpresa geral, era Irina, que de algum jeito conseguiu subir e agora estava na sala, olhando tudo com cara de deboche. Então você vive assim agora? Alexandru? Com duas grávidas? Até onde vai essa sua caridade? Irina, não tenho nada para falar com você. Ele respondeu, tentando se controlar. Ao contrário, querido. Você vai ter muito o que conversar quando o conselho de diretores te obrigar a escolher entre sua empresa e essa bondade toda. Ela jogou as chaves na mesa. E aquele anel de noivado não vale mais nada para mim. Depois que ela saiu, todos ficaram tensos. Ana foi quem quebrou o silêncio. Ela tá certa, de certa forma. A gente não pode ficar se aproveitando de você. Vocês não estão se aproveitando, insistiu Alexandru. Eu escolhi ajudar. Sobre a empresa, ele parou, porque não tinha contado que sofria pressão. Vou fazer o que é certo. Se tiver que escolher entre meu império e fazer a coisa certa, eu escolho a coisa certa. Minha mãe me ensinou que dinheiro nenhum compra paz de espírito. Na reunião do conselho diretor, tudo foi como se imaginava. Tentaram forçar Alexandru a largar o controle da firma. Radu mostrou dados que diziam que os investidores estavam perdendo a confiança por conta do escândalo. Alexandru olhou para os rostos conhecidos, gente com quem comemorou tantas vitórias. Pareciam todos estranhos agora. Então o que sugerem? Perguntou, já sabendo a resposta. Um afastamento temporário, disse Diana Marinesco, do jurídico. Até as coisas esfriarem. O Radu ficaria como gestor executivo. Você continua como acionista principal, mas sem mandar no dia a dia. Alexandru levantou. Foi até a janela do prédio, que mostrava a cidade lá embaixo.
Era tudo tão pequeno. Quando criei essa empresa 20 anos atrás, começou sem olhar para trás. Eu não pensava só em lucro e gráficos. Queria algo que fizesse diferença na vida das pessoas. Virou-se para encará-los. Agora que eu finalmente faço isso, que ajudo 2 pessoas de verdade, vocês reclamam que isso não é bom para a imagem da companhia? Alex, tentou Radu. As intenções são boas, mas há formas adequadas de ajudar, tipo... Não quero saber de formas adequadas. Ele interrompeu, aumentando a voz. Alguma vez vocês se perguntaram se o que é conveniente é também o que é certo? Ele apoiou as mãos no encosto da cadeira. Levantei essa empresa do zero. Passamos por crises, tentativas de corrupção, compradores querendo tomar tudo, e sobrevivemos porque mantivemos nossos valores. Ninguém questiona isso, mas... Tentou Diana. Questionam sim. Nosso principal valor sempre foi... gente em primeiro lugar. Se não podemos mais fazer isso, então talvez essa empresa não seja o que eu sonhei. Alexandru tirou uns documentos da pasta e entregou a cada membro. Tá aqui minha demissão do cargo de CEO. Só que tem uma condição. Radu examinou os papéis empalidecendo. O que é isso? Transfiro 30% das minhas ações para um fundo que vai bancar um programa de apoio para mães em situação difícil. É irreversível. Se vocês aceitarem minha demissão, vão ter que aceitar isso também. Um silêncio grande caiu na sala. Alexandru pegou a pasta e saiu. Antes, se voltou para eles. Ah, e mais uma coisa. Maria e Ana não são só 2 garotas que eu ajudo. São minha família agora. E eu vou proteger minha família a qualquer custo. Descendo no elevador, ele sentiu uma mistura de tristeza e alívio. 2 décadas da vida dele ficaram naquele edifício. Mas às vezes é preciso perder algo para ganhar outra coisa mais valiosa. Chegando em casa, viu que não tinha ninguém. Na mesa da cozinha, um bilhete. Fomos ao exame. Corre pro hospital. É importante. Maria. Ele foi pro hospital cheio de preocupação. Encontrou Ana no corredor, chorando baixinho. O que houve? Onde tá Maria? Ela tá fazendo ultrassom, contou Ana, limpando as lágrimas. Disseram que viram alguma coisa. A médica quer falar com a gente. Nesse exato momento, a porta do consultório abriu e Maria saiu com a doutora Helena Vasilescu, uma senhora de olhar doce e cabelos grisalhos. Senhor Dragomir, ainda bem que chegou. Vamos entrar todos, por favor. A doutora mostrou as imagens do ultrassom. O bebê da Maria está se desenvolvendo, mas a placenta está numa posição que pode complicar a gestação. Vamos ter que acompanhar de perto. Que complicações? Perguntou Alexandru, apertando a mão de Maria. Nada que a gente não possa resolver com cuidado, explicou a médica, sorrindo para acalmar. Mas a Maria vai precisar ficar mais em repouso e ter bastante ajuda. Ana foi até a amiga. Eu vou ficar do seu lado o tempo todo. Aliás, continuou a médica, como você também está grávida, Ana, é bom não exagerar. Estresse faz mal para os 2 bebês. Alexandru soltou um suspiro. Fiquem tranquilas, eu cuido de tudo. No táxi de volta, o clima pesou. Maria rompeu o silêncio. Desculpa te dar mais preocupação. Nunca mais fale isso, retrucou Alexandru. Vocês não são problema, são um presente. Mas você abandonou a empresa por nossa causa, apontou Ana. E agora acontece isso. Ele sorriu. Minha mãe dizia que a vida bota a gente onde a gente precisa estar, mesmo que no começo não entendamos por quê. Talvez tudo, nosso encontro, os rolos na empresa, fosse pra gente chegar neste momento. Ao chegar em casa, encontraram Helena Popesco esperando na porta. Dessa vez, ela não tinha a postura snob, e sim uma cara de preocupação real. Soube do que aconteceu no conselho, começou ela, e sobre o problema de saúde da Maria. Vim dizer que retiro minha proposta de adoção. Eles ficaram surpresos. Helena explicou. Achei que o melhor para os bebês era ter vantagens materiais. Mas vendo o quanto vocês se importam uns com os outros, percebi que a maior vantagem para o bebê é ter amor de verdade. Maria e Ana se emocionaram. Helena as abraçou e depois olhou para Alexandru. O conselho aceitou seus termos, contou. Meu marido votou a seu favor e a gente quer contribuir para o Fundo de Mães em Dificuldade. Naquela noite, enquanto preparavam o jantar e Maria dava ordens do sofá, Alexandru pensava em tudo. Tinha perdido a empresa, mas ganhara algo bem mais valioso. Uma família que fazia sentido. Os meses passaram, e o penthouse virou um lar confortável. O quarto de hóspedes ganhou 2 berços e paredes pintadas de cores suaves. Maria, que precisava de mais repouso, acabou especialista em comandar as coisas pelo celular.
enquanto Ana e Alexandru faziam todo o resto. Então, certo dia, enquanto Ana preparava o café da manhã, ouviu-se um grito do quarto de Maria. Contrações? Murmurou ela, suando. Mas faltam 2 semanas. Alexandru correu até ela. Enquanto ajeitava Maria para ir para o hospital, Ana ligou para a ambulância e avisou Constantin, pai de Alexandru, que aparecia diariamente para ajudar. No hospital, a doutora. Vasilescu já esperava. Vamos tentar segurar a gestação, mas precisamos estar prontos para o que vier. Aquelas horas pareceram uma eternidade. Alexandru e Ana ficaram ao lado de Maria, enquanto Constantin andava nervoso pelos corredores. E Helena e o marido trouxeram flores. Seu bebê tá ansioso para te conhecer, brincou Ana, mas a própria voz dela tremia de nervoso. Maria apertou a mão de Alexandru tão forte que ele quase gritou. Não dá para esperar, é agora! Tudo rolou muito rápido. A doutora Vasilescu e a equipe assumiram o controle, e Alexandru e Ana foram pedidos a esperar lá fora. De repente, Ana começou a respirar esquisito. Eu tô bem, só tô muito ligada na situação da Maria. Mas logo ficou claro que não era só empatia. Acho que... É minha vez, Alexandru, disse Ana, sentindo contrações. Constantin ficou branco. 2 de uma vez? Helena chamou uma enfermeira para levar Ana a outra sala. Alexandru ficou parado no corredor, confuso, sem saber para onde correr. Vai com a Maria! Gritou Helena. Eu fico com a Ana. O Constantin vai e volta com notícias. As horas seguintes viraram um borrão de medo e esperança. Constantin ia de um quarto para o outro tentando trazer atualizações. Primeiro, nasceu o menino da Maria. Pequeno, mas perfeito e saudável, com pulmões fortes mesmo nascendo antes da hora. É a sua cara, disse Maria para Alexandru quando trouxeram o bebê. Tem até o seu olhar curioso. Ele mal respondeu porque, nesse exato instante, Constantin entrou. A menininha nasceu também. A Ana tá bem. E a bebê é perfeita. Mais tarde, quando tudo se acalmou, Alexandru estava ali no quarto entre as 2 mães, olhando cada uma segurar seu filho. Constantin tinha cochilado num canto, e Helena saíra para buscar coisas pro pernoite no hospital. E agora? Como vamos chamar eles? Perguntou Ana, acariciando a cabecinha da filha. Maria sorriu, exausta. Que acha de Sofia pra menininha? Significa sabedoria. Perfeito, sussurrou Ana. E pro menininho? Que tal David? Alexandru quase chorou de emoção. David era o nome do pai adotivo dele, que o criou depois que Constantin foi embora. David e Sofia, repetiu ele. Nossos filhos. Quase como se entendessem, os 2 bebês abriram os olhinhos. David realmente puxou os olhos de Alexandru, e Sofia tinha a doçura de Ana no olhar. Passaram-se 5 anos voando. O apartamento chique de Alexandru, antes tão frio e impessoal, agora era cheio de risadas e correria de David e Sofia. As paredes estavam forradas de desenhos, e a estante tomada por livros infantis e brinquedos educativos. Num domingo de manhã, enquanto tomavam café, Sofia ergueu o olhar do cereal. Papai, por que a gente tem 2 mamães e os outros só uma? Um silêncio rolou na mesa. Maria e Ana se olharam apreensivas, mas Alexandru sorriu. Porque a gente é muito sortudo. Tem gente que só tem uma mãe, gente que tem mãe e pai. Vocês têm 2 mães e um pai. Ou seja, ainda mais amor para cada um de vocês. David, que herdara a curiosidade do pai, emendou. Mas na escola o Matei disse que é estranho. Ana suspirou. Só porque é diferente não quer dizer que seja ruim. Maria completou. O que importa é que a gente se ama e se cuida. É isso que faz uma família de verdade. A campainha tocou. Era Constantin, que todo domingo levava os netos para passear no parque. Desde que virou avô, ele parecia bem mais feliz e animado. Vovô! Gritaram os 2 correndo para abraçá-lo. Hoje tem surpresa, disse o avô. Vamos ao zoológico. Enquanto as crianças foram pegar suas mochilinhas, Constantin olhou para Alexandru. Fiquei sabendo que a escola em que vocês querem pôr os 2 não gostou muito da configuração familiar. Pois é, Alexandru deu de ombros. A diretora é meio fechada, mas não vamos desistir. Eles são os melhores alunos da turma, sobretudo em matemática. Aliás, interrompeu Ana, a professora acha que eles podem ser superdotados. Falou pra gente fazer uns testes. Maria sorriu cheia de orgulho. Ontem, a Sofia montou um quebra-cabeça de criança maior. E o David já lê quase do nível de quem tá na 1ª série. Na real, continuou Constantin, falei com um contato meu do Ministério da Educação.
Contei sobre os meninos e sobre a família diferente de vocês. Ele quer conhecer. Alexandru ergueu a sobrancelha. Você fez isso? É o mínimo depois de tudo, disse o pai, olhando as crianças com carinho. E quem sabe a sociedade aceite que uma família como a de vocês pode criar filhos brilhantes. Depois que ele saiu com as crianças, os 3 adultos conversaram. Alexandru contou que Radu queria que ele voltasse à empresa, dessa vez apostando em projetos sociais e inclusão. Talvez seja a hora de mostrar para todo mundo que amor e cuidado podem ter várias formas, refletiu. E que preconceito só atrapalha a capacidade de fazer bem. Ana pegou um álbum de fotos e abriu numa página que mostrava a primeira noite em que Alexandru as encontrou. Olha o quanto a gente mudou, disse ela, visivelmente emocionada. De 2 garotas morrendo de medo e um cara solitário, a uma família feliz. Maria pegou a mão de Alexandru. E tudo porque você parou o carro naquela noite fria e viu algo além de 2 sem teto. O encontro com o pessoal do Ministério da Educação foi bem maior do que previam. David e Sofia fizeram vários testes, e os resultados foram incríveis. Ambos tinham inteligência muito acima do comum e uma habilidade enorme em matemática. É impressionante, disse o psicólogo da escola. Não só pelos resultados, mas também pela maturidade emocional. São crianças empáticas, sociáveis. A história dos 2 prodígios criados numa família pouco convencional foi notícia, mas desta vez em tom positivo, mostrando como amor e envolvimento podem superar padrões. Uma emissora de TV pediu para entrevistá-los. Eles pensaram bem e toparam, achando que essa história podia ajudar outras famílias. No dia da gravação, enquanto esperavam nos bastidores, David puxou a camisa de Alexandru. Papai, por que querem falar com a gente? Alexandru se abaixou até a altura dele. Porque nossa família é diferente, mas de um jeito muito legal. Não somos melhores ou piores que ninguém. Só provamos que amor pode ter muitas caras. Sofia, sentada ao lado de Maria e Ana, soltou com a sabedoria precoce dela. E por que você salvou todo mundo, pai? Não, filha, corrigiu Maria. A gente se salvou junto. Constantin estava na plateia, cheio de orgulho e tentando segurar as lágrimas. Depois do programa, a caminho de casa, o telefone tocou. Era Helena Popesco. Acabei de ver a entrevista de vocês e queria agradecer. Foi graças a vocês que eu e meu marido entendemos que família não se mede por grana ou status. Mês passado, adotamos 2 irmãos de um orfanato. Naquela noite, com as crianças dormindo e Constantin repetindo pela 1000ª vez como a colega do mercado reconheceu os netos na TV, Alexandru, Maria e Ana foram até a varanda, olhando a cidade iluminada. Lembram da primeira noite? Perguntou Alexandru baixinho. Aquela em que eu encontrei vocês no frio? Como esquecer? Respondeu Maria. Foi a primeira vez que a gente se sentiu gente de verdade, não problema. E hoje, emendou Ana, ajudamos outras famílias a ver que normal pode ser de todo tipo. Alexandru olhou para dentro do apartamento, onde Constantin roncava confortável numa poltrona. No quartinho dos pequenos, uma luz noturna em forma de estrela brilhava, porque a Sofia insistiu, já que o David morria de medo do escuro, mas não admitia. Sabe o que é melhor de tudo? Disse Alexandru. O futuro é cheio de possibilidades. No quarto, David e Sofia provavelmente sonhavam com a próxima aventura de matemática ou com o passeio no zoológico de domingo. O mais importante é que sonhavam em segurança, cercados de muito mais amor do que parecia possível naquela primeira noite fria que mudou a vida de todos. E essa foi mais uma história incrível aqui no canal. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Seu apoio é muito importante para que possamos continuar trazendo histórias emocionantes e inspiradoras.